Hora de conversar com o Carlos Andreasa, nosso colunista de todos os dias. Bom dia, Andreasa. Fala, Megali. Alô, pessoal. Vamos nessa. A que velocidade caiu seu queixo durante o discurso de ontem do presidente, Andreasa? Boa. Ô, Megali, eu confesso pra você que eu estou muito desanimado, cara, e muito preocupado. Aquela pergunta que eu faço aqui quase todos os dias e que precisa ser recolocada hoje, infelizmente, estará Jair Bolsonaro à altura do desafio de liderar o Brasil no enfrentamento da Covid-19? Ele ontem, no pronunciamento à nação, convocando rede de rádio e TV, falou em calma e tranquilidade, como se ele fosse o portador de uma mensagem de paz, de apaziguamento contra a histeria. Isso contra o próprio tom do seu discurso, que oscilou entre raivoso e debochado. Não fez uma recomendação, não apresentou medidas econômicas que se preocupassem, até agora não há, com os mais pobres, não mostrou qualquer empatia para com aqueles que estão nas favelas e que têm o isolamento social impossível. Não, nada disso. Foi para o conflito, foi para o confronto, mais uma vez investindo numa espécie de nós contra eles de ordem sanitária. Convocar rede de rádio e TV nacional, mobilizar a sociedade para ouvi-lo e, no entanto, apresentar um discurso com mentiras, provocando parte da sociedade, atacando a imprensa, desqualificando as recomendações sanitárias e insistindo no discurso da Covid-19 como gripezinha. Antes de avançar na análise do discurso, eu queria tocar num ponto aqui que me parece muito importante, um esclarecimento mesmo, porque ninguém aqui, falo entre nós, jornalistas, mas pensando na sociedade de modo geral, naqueles que trabalham, que têm responsabilidade, ninguém aqui pode prescindir da cadeia produtiva que, no final das contas, bota o pão na nossa mesa. De modo que é legítimo e mesmo necessário apresentar um discurso preocupado com os impactos econômicos da Covid-19. Nós estamos preocupados, sim, todos nós, com a forma como a reclusão, o confinamento, seguindo as indicações sanitárias, impactarão sobre a vida econômica, sobre os nossos empregos, sobre o nosso trabalho. É legítimo que se faça isso. O problema aqui, eu quero chamar a atenção, é que insistentemente o presidente faz esse discurso sem encontrar um meio equilibrado para tratar do assunto. Porque, sim, está preocupado com a economia, mas precisa manifestar essa preocupação com a economia debochando o tempo todo dos riscos para a saúde pública, desdenhando permanentemente das consequências, inclusive para o SUS, para o sistema de saúde da Covid-19? Por que não apresentar um equilíbrio? Sim, me preocupo com a economia. Eu me preocupo. Eu preciso do emprego, eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso que a economia gire. Mas para manifestar esse tipo de preocupação, eu devo armar um discurso desprovido de empatia, ignorando a ascendência da curva e os riscos para o colapso do sistema de saúde, que certamente, uma vez acontecendo, não prejudicará o presidente e os seus familiares, seus amigos, sua mãe. Prejudicará os pobres, os que já estão com o emprego ameaçado e que podem morrer em função disso. A rigor, e a história mostra, o presidente da República nunca deu importância ao novo coronavírus, o que resultou em que seu governo jamais se planejasse para enfrentá-lo. E aí, no seu discurso, já no início, a mentira fundamental, aquela de que, diante da revelação de que havia brasileiros em Wuhan, na China, isolados, querendo voltar para o Brasil, imediata e celeramente o governo brasileiro se mobilizou para tirá-los de lá. Isso não é verdade. Não é verdade. Eu fui pesquisar porque eu tenho memória. Ao contrário, Jair Bolsonaro era contra tirar as pessoas de lá no primeiro momento e demorou mais de semana até que se tomasse uma decisão que só tomou em função da pressão da sociedade. Em 28 de janeiro, por exemplo, ele disse o seguinte, pessoal, abre aspas para o presidente da República: não seria oportuno a gente tirar de lá, com todo o respeito. Pelo contrário,
agora não vamos colocar em risco nós aqui por uma família apenas. Não tinha nem ideia de quantas pessoas estavam naquela região, se referindo a uma família apenas. Ele resistiu, não queria arriscar trazer o vírus para o Brasil. Era um sinal equivocado de responsabilidade. Mas pessoal, esse é o mesmo presidente que já diante de uma pandemia manteve uma viagem oficial aos Estados Unidos e de lá voltou trazendo o vírus no corpo de boa parte de sua delegação. Ou já nos teremos esquecido disso, desta tremenda irresponsabilidade? Este é o mesmo presidente que, ontem falou em sinal amarelo, que teria acendido no governo, jogou no lixo a parca estratégia do Ministério da Saúde, de novo, já com a doença entre nós, para convocar a população às ruas e para ele mesmo se integrar a uma manifestação. Isso em 15 de março, a pandemia já aqui entre nós. É o mesmo presidente da República que, desde os Estados Unidos, já com a pandemia aqui entre nós, acusou a Justiça Eleitoral brasileira de fraude, dizendo que tinha provas que até agora não apresentou. Esse é o presidente cujo filho atacou a relação com a China, disseminou teorias da conspiração, com o seu endosso, porque filho de presidente da República, Jair Bolsonaro, não se manifesta sem o aval do pai. Esse é o presidente que vem agora falar em calma e tranquilidade. Para que fique bastante claro aqui, pessoal, ontem, explicitamente, contrariando a recomendação do ministro da Saúde, que acabara no mesmo pronunciamento de elogiar, Bolsonaro pregou o fim imediato do isolamento social. Não é nem como Donald Trump fez. Vamos esperar até o final de março, avaliar a situação, projetando, aí sim, uma mensagem de esperança para que possamos chegar à Páscoa desmobilizando essa nossa reclusão. Não. Pregou ontem contra as evidências de colapso do SUS, que é a responsabilidade dele, presidente da República. Questionou, pessoal, o fechamento das escolas. Eu tenho a impressão, e essa opinião tem circulado muito diante das falas do presidente, que ele bota todas as fichas no impacto da Covid-19 como uma espécie de histeria, aliás, espécie não, como uma histeria, apostando que os governadores, com medidas extremas, algumas inconstitucionais, conseguiriam controlar a pandemia, controlar a circulação do vírus. Ele, portanto, teria chancelada a sua opinião original de que, de fato, era uma histeria, de que não era para tanto, surfando na onda do trabalho dos governadores e, no entanto, acusando esses mesmos governadores que teriam controlado a pandemia em seus estados e, portanto, no Brasil, acusando esses governadores de terem quebrado a economia brasileira. Essa parece ser uma aposta de ganha-ganha do presidente da República. Por fim, para encerrar o comentário, eu quero falar sobre um momento grotesco da fala do presidente, entre vários que há, aquele em que tratou do seu caso particular. É óbvio, um populista de natureza autoritária sempre tende a personalizar e se apresentar como um super-homem. Isso depois de jamais ter mostrado qualquer resultado dos testes para a Covid-19 a que se submeteu. É aquela em que ele fala do seu histórico de atleta. Sem qualquer base científica, sua condição de atleta do passado como uma defesa adicional contra o vírus. Isso é uma aberração que não apenas desinforma, porque desinforma, assim como se um atleta, alguém que tivesse um histórico de atleta, estivesse, portanto, preservado da doença, como embute, e isso é gravíssimo, uma ideia supremacista. Como se fosse ele, Jair Bolsonaro, um ser superior, um super-homem, numa condição acima dos demais. Isso, evidentemente, desqualificando aqueles que, como ele, não seriam atletas. Ele, Jair Bolsonaro, eu preciso dizer isso, que é incapaz de fazer uma flexão de braço. Bom, agora há pouco o nosso Rodrigo Orego comparou a jogada de ontem de Bolsonaro exatamente como uma aposta, um all-in, como se diz no pôquer, né? Quando você aposta tudo. O Andreasa usou o mesmo termo agora, uma jogada, um jogo, uma aposta de ganhar ou perder tudo, apostar tudo. Só que o all-in ocorre quando você aposta todas as fichas. Decisões desse tipo são apostas que são feitas com vidas de seres humanos. Bolsonaro pode estar correto, pode estar certo, mas o nosso Boixá falava muito aqui no estúdio, a Sheila lembrava agora. Veja o que está sendo feito lá fora. O que os suecos estão fazendo?
Ah, estão fazendo A. O que os alemães estão fazendo? Estão fazendo A. E aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer B. Tem alguma coisa errada. Se a gente tá tomando uma... É porque tem alguma coisa errada aí. Então, os suecos estão errados, os alemães estão errados, os próprios americanos estão errados, mas a gente que está tomando a medida mais coerente, mais segura, pensando no bem-estar da população, geralmente, às vezes sim, mas geralmente essa resposta é negativa. Agora eu quero convidar o nosso ouvinte para que faça uma visita à página da Band News FM no YouTube, para conferir o home office do Andreasa, que de fato hoje não conta mais com as fotografias, mas conta com o novo visual. Não, é sensacional. Aliás, ontem eu falei e repito, eu tô adorando essa coisa de home office, porque eu fico ali só stalkeando, só de voyeur na casa dos outros. Eu fico olhando decoração. Eu tô prestando atenção no que você tá falando, tá, Andreasa? Fica chateado não. Mas tô ali de olho nos livros e tal. Você tá olhando a minha biblioteca aqui, né? Além do seu novo corte de cabelo. Mas gente, enfim, Deixa eu contar pra vocês isso, ficou bem, é uma história curiosa. Eu particularmente não gostei, mas é uma medida extrema, que significa o seguinte: estou em casa, confinado, com a minha família. Tenho uma filha de 4 anos, preciso entretê-la. Meu cabelo estava gigantesco, não poderia cortar. Tenho um barbeador, com o qual eu cuido da minha barba para não ter que fazer como Megali e tirá-la. Peguei o barbeador, ajustei o pente, dei na mão da Manuela, minha filha, e ela fez essa obra de arte. Atividades para entreter as crianças. Deixem os seus filhos cortarem o seu cabelo. Eu espero que possa sair de casa, porque eu estou preocupado com a economia, eu quero que a economia cresça. Eu espero que eu possa sair de casa antes de a minha filha ter de cortar novamente. É isso. Aqui é a biblioteca, Sheila. Aqui eu estou no meu escritório, né? O lugar onde eu trabalho em casa. E é o meu cantinho favorito, onde eu tenho os meus livros favoritos e alguns dos livros que eu editei. Eu adoro a minha biblioteca, uma biblioteca que é a minha paixão. E é isso, a gente não precisa ter muitos livros, eu felizmente tenho muitos livros, mas a gente não precisa ter muitos livros para ter uma biblioteca. Quem tem 2 livros já tem uma biblioteca, e com isso eu quero aconselhar o nosso ouvinte a que leia e releia, que é sempre bom. Eu estou relendo um grande clássico, que é o meu livro favorito, eu leio todo ano, O Vermelho e o Negro, de Stendhal. Nada a ver com o Flamengo, tá? Tá. Bom, essa é a dica, então. Para quem está em isolamento, por exemplo, essa é a dica rapidinha, assim, dica de livro, pode ser essa? O Vermelho e o Negro, do Stendhal, tem várias edições disponíveis, tem em e-book, vale muito a pena, é um clássico francês, é um romance de formação, um jovem que sai da província, do interior, muito ambicioso, que ascende até Paris, se passa na França, até o ambiente da coroa, do trono, da monarquia. Um belíssimo livro, espetacular, genial, um dos melhores livros do mundo escrito em todos os tempos. Muito bem. O nosso ouvinte está dizendo que o Andreasa pegou piolho. Que sacanagem. Eu veio com... Não, eu quero entreter a minha filha. Olha, piolho. É piolho. É piolho, tudo bem. Assim. Não precisa confirmar. Não confirme nem negue, André. Diga lá. Dizer para o nosso ouvinte, Megali, que se eu tivesse pegado piolho, teria obrigatoriamente de ter pego da minha filha ou da minha mulher. Então, eu não admito esse tipo de ofensa. Olha, e acima de tudo, um beijo para Manuela, que fez um trabalho... 4 aninhos, a Manuela, é isso? Quantos anos tem? 4 aninhos. Ficou bom, gente. Coisa linda. Que trabalho lindo. Ficou legal mesmo. Um beijo pra Manu. O trabalho ficou ótimo. Parabéns pra ela. E o ouvinte um pouco mais atento talvez tenha percebido a Manu se manifestar em algum momento da entrada do Andreasa, viu? Foi breve, mas foi significativo. Isso. No programa local, que é mais longo, eu já avisei a nossos ouvintes, avisei ao Rodolfo Schneider, a Thaís Dias, que é incontrolável, e a Manu ontem participou do programa e deu bom dia e tal. Não tem jeito. Home office é isso. Peço a generosidade dos ouvintes para essa situação. Até amanhã, Andreasa. Um abraço. Beijo. Beijo, tchau.